Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Download da notícia. Você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, Grande ABC, Alto Tietê, Litoral Norte Paulista, Vale do Paraíba, o Brasil e o mundo. Download da notícia. Regional na essência, global na referência. Na Rádio Guardiã da Notícia. FM 82.3. FM 82.3. Muito bom dia, está no ar o Download da Notícia, primeira edição para você nesta quarta-feira, 22 de abril de 2026. Hoje, descobrimento do Brasil, 22 de abril. Se você não fugiu da escola na aula de História, sabe, Pedro Álvares Cabral, né, em 1500, descobriu o Brasil no dia 22 de abril de 1500, né? Para você que está aqui conectado através do portal A Guardiã da Notícia, aguardiandanoticia.com.br, tá aí, ó. 22 de abril, descobrimento do Brasil. Tá na tela para você a chegada, né, de Pedro Álvares Cabral para as terras, né, brasileiras, para conhecer o pau-brasil também. Então, muita história para você também aqui no Guardiã da Notícia. Download da Notícia, primeira edição. Você que está conectado através do portal aguardiandanoticia.com.br, sintonizado também na FM, nas ondas do rádio 82,3, claro, com muitas informações de São Paulo, Brasil e mundo e também, principalmente, das regiões abraçadas aqui pela Guardiã da Notícia que você acompanha aqui com a gente. Seja bem-vindo, que está de volta, né? Depois do feriado, tudo está voltando ao normal nessa quarta-feira, dia 22 de abril, uma semana mais curta, né? O povo gosta, né? Então, semana mais curta, o pessoal que vai na escola, faculdade, dá aquela encurtada para estudar, que beleza, né? E temos muitos feriados, né, nesse ano 2026. O pessoal torcia para a Copa do Mundo também para ter uma emendada em Jogos do Brasil. O Brasil já estreia num sábado, só para começar. E os jogos outros restantes à noite. Então, ninguém vai ter moleza, não. Quem pensou que ia sair mais cedo para poder ver o Brasil, não vai ter essa história, não. Pelo menos no início da Copa 2026, Estados Unidos, México e Canadá serão as sedes do Mundial 2026 deste ano, que com certeza vai mexer muito com o brasileiro que adora futebol. Mas vamos falar do trânsito aqui na capital paulista, né? Um trânsito com uma bela quarta-feira normal, né? Com as pessoas indo para o seu trabalho, para o seu compromisso, para a escola, né? Para um passeio também, por que não? Então, nesse momento, a Zona Sul de São Paulo, com 175 quilômetros de lentidão. 175 quilômetros de lentidão nesse momento em São Paulo. A Zona Oeste, cada vez mais, né? A Zona Oeste com muito trânsito. Chegando agora a 143 km de lentidão, gente. 143 km de lentidão na Zona Oeste de São Paulo. A Zona Leste, 78 km de lentidão. Pesado também o trânsito na Zona Leste. Zona Norte, 61 km de lentidão. E o centro, com 37 km de lentidão nesse momento na capital paulista. Com isso, né, com esse trânsito aqui em São Paulo, é óbvio que os corredores têm aí, são atingidos também em relação à velocidade, à média de velocidade. Para quem pega ônibus do centro para o bairro, velocidade média ainda é sinal verde, 21 km por hora. Quem pega do bairro para o centro, aí não, aí 18 km por hora, né, sinal amarelo, um pouco mais de lentidão aqui, se a gente olhar o SP Trânsito de olho na via, somente as regiões da Zona Leste, muitas regiões, corredores em amarelo, Zona Sul de São Paulo também, então mais dificuldade para quem encontra aí na Zona Sul e na Zona Leste nesse momento de ônibus em São Paulo. Em relação ao metrô, informação do metrô é que está tudo ok nas operações nas linhas, né? Linha 1 azul, 2 verde, 3 vermelha, 4 amarela, 5 lilás, 15 prata e já começa a operação da linha ouro na linha 17, uma operação assistida aqui 40 minutos, começa das 10 às 3 da tarde, você pode conhecer a linha 17 ou utilizar exatamente para o seu compromisso, para o seu trabalho, lembrando que existe uma pausa maior de uma estação para outra, podendo chegar de 7 a 14 minutos, então fique sabendo, se você tem um compromisso marcado, marque com antecedência a sua saída, para você não passar nervoso dentro do trem, porque não tem jeito, está sendo avisado, e na linha 17 ouro você não paga passagem em virtude ainda de uma redução
exatamente do horário não está funcionando normalmente, até porque das 8 estações entregues, falta uma para ser entregue ainda. O Washington Luiz está em fase final aí de ajustes técnicos para ser liberada para o público também ter a chance de utilizar-se de todas as estações da linha 17 Ouro do metrô de São Paulo, monotrilho, que não tem, inclusive, nem o comandante, não tem nem piloto, né? É tudo automatizado. A tecnologia a serviço também da locomoção, da mobilidade urbana. Vamos trazer destaques aqui, notícias que a gente tem aqui de São Paulo, né? Para falar da cidade de São Paulo, que é sempre importante trazer destaques da capital paulista. E também um dos destaques, né? Que foi até muito comentado nas redes sociais, do que se espera por parte do governo do estado de São Paulo, né? Exatamente isso, de conseguir aí fazer com que um espaço importante no Vale do Anhangabaú seja aí se tornando, quem sabe, a Times Square paulistana. Que maravilha, hein? O governo de São Paulo está pensando aí na gestão do governador Tarcísio de Freitas em transformar a região do Vale do Anhangabaú como se fosse uma versão tecnológica da Times Square. LED de alta definição, muita questão da tecnologia sendo envolvida, revitalização do centro daquela região, mas toda essa ideia já está esbarrando em algumas críticas, né? Na parte de urbanização, na parte, inclusive, exatamente não só da urbanização, mas da Lei Cidade Limpa. Porque a gente lembra, né, do elevado Costa Silva Minhocão, quem não lembra, quem é mais experiente, não mais novo, mas antigamente a Lei Cidade Limpa, antes de ser instalada aqui em São Paulo, quem trafegava pelo elevado Costa Silva Minhocão, tava cheio de anúncio nos prédios ali do lado, quem já foi e foi pelo elevado, já andou de carro, tem vários prédios do lado, em torno ali do Minhocão, e tinham anúncios ali, diversos anúncios, dos mais variados tipos de anúncios nos prédios ali, bem nas laterais dos prédios. E isso depois foi retirado com a Lei Cidade Limpa, não podendo mais ser utilizado. E agora, o governador quer fazer aí do Anhangabaú a nova Times Square, Tupiniquim, que beleza. Então aí fica interessante, fica a dúvida aí se isso vai agradar ou não. Inclusive, o governador Tarcísio de Freitas fez um vídeo de IA para mostrar como ele pensa São Paulo sendo a nova Times Square. Dá pra gente conferir esse vídeo do governador Tarcísio de Freitas, pra gente ver o que ele imagina da Times Square paulistana. São Paulo vai ter uma Times Square? Vai sim, tem um movimento muito legal acontecendo aí para recuperar o centro de São Paulo. E olha, estão deixando a gente sonhar, hein? Nós estamos vendo as pessoas voltarem a circular, os comerciantes acreditando e muita gente trabalhando para colocar o centro em outro patamar. Por enquanto, as imagens aqui são de inteligência artificial, mas daqui uns dias elas vão ser realidade. Então aí, Times Square paulistana, será? Ele falou daqui a uns dias, ele está falando como se fosse algo para pouco tempo aí já está funcionando no Vale do Anhangabaú. Com certeza demora um pouco mais, né? O otimismo sempre é bom ter, né? Mas para se fazer tudo isso, e também tem que ter aprovação, né? Vamos ver, já virou aí polêmica essa ideia de uma nova Times Square, agora Tupiniquim aqui no Brasil, em São Paulo, no centro, na capital paulista. Para você que está aqui com a gente, sintonizado, conectado, trazendo mais informações também de São Paulo, para você que está aqui com a gente, né? O São Paulo, que em relação à zeladoria no centro, nós tivemos aí exatamente, aproveitando nesta região, nesse entorno que a gente mostramos aqui com o governador Tarcísio de Freitas, um trabalho feito de lavagem de calçadas e monumentos na região da Praça da Sé, nesta quarta-feira pela manhã, ou seja, o pessoal já acordou do feriado ligadaço, já querendo mostrar serviço, e para você que está nos conectados aqui, nos acompanhando em vídeo, e está aqui com a gente também, Fabi Teixeira, acompanhando a Times Square paulistana. Fabi vai querer dar um passeio ali na Times Square. Fabi, bom dia para você. Bom dia, Fred Júnior, bom dia a todos que nos acompanham. Eu vou, só quero garantia de segurança, porque cada vez mais a gente vem observando em São Paulo que essa questão da segurança tem deixado a população realmente muito apreensiva. Os números comprovam que, assim, os assaltos são diários, a sensação de impotência é cada vez maior
Então, acho tudo lindo a gente investir na cidade, ter uma cidade realmente como uma Times Square, mas de nada adianta se a gente não puder circular, né, Fred? Uma Times Square fantasma, né? A gente não tem a liberdade de ir e vir. A gente falava ontem, né? Com relação ao celular. A gente desce aqui, sai de cara na Avenida Paulista, tem que colocar o celular dentro da roupa para não correr risco aí de ser assaltado. Então, acho que essa é a prioridade. Eu acho que esse é o grande tema também para essa eleição aí de 2026. São realmente quais são os projetos, propostas. A gente precisa muito de projeto e de proposta para votar realmente certo. Porque, ó, Gangue do Vidro, você sabe até os locais que tem a Gangue do Vidro, qual o semáforo. Vai na Avenida do Estado, qualquer horário do dia, da noite. Outro dia eu fui na Avenida do Estado, ali é um terror. Tá ficando todo mundo olhando pros lados, porque não, ali... Eu não passo, eu faço qualquer caminho para ir na Avenida do Estado. Quando eu vou para ABC, direto o Waze me dá ali o caminho pela Avenida do Estado. O meu pânico, sabe qual é? É parar em congestionamento, porque daí você não tem para onde correr. E o que não falta ali é congestionamento. Pois é. Então ali a Gangue do Vidro ataca direto e a gente não vê policiamento. Eu passei a noite lá, não tem policiamento. E se é abordado ali a qualquer momento, você pode correr um risco, é inacreditável. E aquilo que a gente trouxe, né, a cada 10 minutos um celular é furtado em São Paulo. A cada 10 minutos, sabe? É muito pouco tempo para muito furto e pouca solução nesse momento. Muito bem. Vamos seguir então, Fred Júnior. Sabe que dia é hoje? Hoje, descobrimento do Brasil. Muito bem. Hoje temos Não faltei na aula de história. Não faltou na aula de história. Você lembra dessa figurinha que você colocava no caderno? Lembro. Ouvinha no caderno e tinha alguns figurinhas mesmo, a gente colocava. Figurinha. É verdade. Você é da minha época, Fred Júnior. Da minha época que a gente tinha os adesivos, não precisa né? espalhar, Fabi. Fica pra nós, assim, não fica pra todo mundo. Né? A gente falando aqui de Brasil, quando foi descoberto o Brasil em 1500, será que se esperava o Brasil que tem hoje? Se a gente for na rua aí, Fabi, fazer uma pergunta, quando o Brasil foi descoberto, o pessoal não acerta. No dia de hoje. Maria Vitória. No dia de hoje. Pode fazer a Maria Vitória se quiser. Descobrimento do Brasil? Sim, não senti. Você sentiu segurança? Não senti também, segurança, não. Se ela fizer essa pergunta, que dia é hoje? É. Que data é comemorada hoje? Na rua, as pessoas não sabem. Maria Vitória vai lá fazer esse povo fala pra gente. Pra garantir, quero ver que as pessoas não sabem quando o Brasil foi descoberto. É isso aí. Vamos seguir. Você falava do governo do estado de São Paulo, sim, que abre aí 1.000 vagas em cursos gratuitos. São cursos de capacitação. Começa hoje as inscrições para 1.000 vagas em cursos gratuitos do programa CUT SP. Em 19 cidades paulistas, são formações presenciais e online voltadas à economia criativa, com inscrições abertas até o dia 4 de maio. E a partir de 16 anos você já pode se inscrever. Capacitação é sempre bom, é uma das principais fontes aí, caminhos para você ingressar no mercado de trabalho. Então, aproveite essa possibilidade. Fred, além disso... Sabe os ciclomotores que a gente falava? Sim. Você falou que tem patinete, né? Tem patinete, eu tenho patinete motorizado, inclusive. Patinete motorizado. É. Sabe quantos são apreendidos por dia em São Paulo? Não tenho ideia. Eu dei esse número agora há pouco, um dos dados do Detran, mas eu não. Então, em São Paulo são apreendidos 15 ciclomotores por dia. O estado registrou quase 1.400 apreensões no primeiro trimestre após as novas exigências do CONTRAN, e a falta de registro e condução sem habilitação lideram as infrações. É bonitinho, tem a sua facilidade nesse trânsito caótico dessa cidade. Mas a gente também tem visto muito acidente com os tais ciclomotores, mas tem um nome mais difícil que eu me recuso a falar. Autopropelidos, é isso, né? Autopropelidos. É um trava-língua aí. É isso aí. Muito bem, as bicicletas elétricas e autopropelidos, né? Que de janeiro a março recolhidos aí nos pátios do Detran. Mas também, Fabi, tem muita loja que vende o autopropelidos e também bicicleta elétrica e não avisa que mudou a lei. Sim. Que precisa licenciar, tem que ter carteira de habilitação. Os caras vendem também, e aí a pessoa vai lá... A pessoa tá só preocupada com a venda. Né? E aí você comprou o problema. Aí se vira. Você toma multa por estar sem carteira e com a moto ilegal, irregular. Isso aí, se vira. Cadê o nosso café, Isa?
Não temos café, mas as Mas escolas públicas agora vão ter café com leite para as crianças Opa. a partir de 4 anos de idade na rede municipal de São Paulo, o que gera um debate porque alguns especialistas acreditam que a cafeína para criança não seria indicado. Mas o hábito do café com leite é um hábito do brasileiro. E muitas crianças já, a partir dos 4 anos de idade, já tomam café com leite nas suas casas e chegam na escola com o desejo de tomar o seu café com leite. E aí eu acho que realmente é seguir aí uma tradição e um costume, mais até, falando mais do que tradição, um costume que é muito do brasileiro. é verdade, eu quando criança comecei a tomar café com leite também. E fica esse sabor infantil. É verdade. E tem gente que passa a vida. Meu pai tem 85 anos, café com leite. Você tira qualquer coisa dele, menos o café com leite. Muda o dia se você não tomar café com Muda o leite. dia, entendeu? Então, na verdade, tem discussões tão maiores, tão mais importantes a Sim. serem feitas. Enquanto estiver tendo leite para oferecer para as crianças, isso que é importante, né? Com certeza. E um café com leite faz bem, muito obrigado. É que tomara que a Isa fique inspirada agora no nosso café com leite. Estamos aqui esperando, Isa, um café com leite. Ah, A que noiva missão. do Brasil tem o melhor café que vocês possam imaginar. Ela é 1001 funções. Na verdade, a função dela não é o café. Mas é porque aqui todo mundo precisa acordar de algum jeito. É verdade. E o café ajuda bastante. Vamos seguir, então. Vamos lá. E aí, Fred, vai Vamos passar a trazer- escala 6x1 ou não? Ah, será que vai passar? E antes disso, Fábio, só aproveitando que eu não dei a previsão do tempo aqui em São Paulo. Vamos dar, Vai ter, então. ó, sol forte, céu claro e tem rápida elevação de temperatura. Hoje, a madrugada já foi um pouquinho melhor do que de ontem, mas ontem foi 14 graus, hoje foi 14,7. A mínima absoluta na região de Parelheiro chegou a 9,4. Gelado, Parelheiro Extremos, já. então, né? Porque a extremos. gente chega num calor durante o dia e depois, no final do dia, derruba. E o tempo tá muito seco. Então, eu tô Isso. aqui tomando água. Isso. Então, se hidrate também, porque a gente sente o quanto tá seco Sim. o tempo, né? Para respirar, para falar, a dificuldade é muito grande. Hoje a máxima alcançando aí 28 graus em São Paulo, não chove hoje e já aviso, não chove amanhã, segundo o CGE. Então, tempo calor, tempo seco sem chuva. Muito bem. A Câmara Municipal avança no debate sobre a escala 6x1. A Comissão de Constituição e Justiça vota hoje a admissibilidade da PEC que pode abrir caminho para mudanças na jornada semanal de trabalho. O presidente da Câmara, Hugo Mota, acredita que a proposta vai à discussão sobre a redução da carga horária com transição gradual. Essa votação deve acontecer no período da tarde hoje na Câmara Federal. E o presidente Lula está analisando aí a sanção da lei de incentivo à reciclagem. O presidente tem até hoje, ele que volta de viagem, para sancionar o projeto que cria incentivos fiscais ao setor de reciclagem, com créditos tributários e isenções para materiais recicláveis. Depois de um rolê pela Europa, né? Foi para a Alemanha, Foi dar um Espanha, passeio, né? Portugal. O presidente Lula deve retornar hoje de viagem e tem já esta lei para analisar e sancionar, se for o caso. Vamos lá? Vamos lá. Mais sequência, mais informações para você que está conectado, sintonizado aqui com a gente na Guardiã da Notícia, com informações do Brasil e do mundo, né? Já trouxemos aqui informações de São Paulo, mas elas são a informações nacionais. Eu citei há pouco, viu, Fabi, que em relação à vacinação, o Ministério da Saúde vai começar a distribuição de novas doses das vacinas para paralisia infantil em todo o país. A meta é reforçar a cobertura vacinal em regiões que apresentaram baixos índices de imunização no último ano. Infelizmente, nós tivemos alguns casos, né? Poucos casos. Voltamos a ter casos de sarampo, por exemplo. As pessoas estão se descuidando nesse momento. Então, é importante, é uma campanha que está sendo feita. Então, novas doses para o combate à paralisia infantil. Estava erradicada, mas infelizmente também voltou, assim como o sarampo, viu, Fabi? Olha o tempo seco, tô com tosse. É. Mas vamos lá, é isso aí. Mas precisa vacinar até a vacina da gripe. Ainda o governo federal e os governos estaduais ainda não conseguiram atingir aí a meta. Tem vários municípios fazendo campanha também nos finais de semana e nos postos de saúde. Então não deixe de fazer realmente a vacina da gripe. A gente está vendo essa oscilação aí do tempo. O inverno vai chegar.
A perspectiva é de um inverno bastante rigoroso esse ano de 2026 e já existem aí muitos casos por conta da gripe e casos que vão ficando cada vez mais graves e a vacina é uma forma realmente de prevenção. Então, você que tem a possibilidade de se vacinar, principalmente as crianças e os idosos, que a vacina é gratuita, mas há também, né, na rede particular, para quem pode, a vacina da gripe. A gente segue aqui com mais informações porque o programa Minha Casa Minha Vida ganha agora novas regras. Entram em vigor hoje as mudanças que ampliam o programa para famílias com renda de até R$13 mil e imóveis de até R$600 mil, ampliando assim o acesso da classe média também ao financiamento habitacional. É importante essa questão realmente porque a gente falava muito em possibilidade de compra cada vez menor para a população. E você pensa, um salário de 13 mil é fácil comprar um imóvel? Não é. Não. Aí precisa de subsídio, precisa de ajuda para você conseguir parcelar, dar entrada, né? Imóveis de até R$600 mil são imóveis aí melhores, né? Para que você possa, enfim, ter a casa própria, que é um sonho de todo brasileiro. Muito bem. E o ex-presidente Jair Bolsonaro pede autorização na Justiça para uma cirurgia no ombro. A defesa do ex-presidente pediu ao ministro Alexandre de Moraes que a liberação do procedimento cirúrgico aconteça ainda nesta semana, alegando que ele apresenta dores persistentes e limitações nos movimentos do ombro. A situação do Bolsonaro não melhora, né, coitado? Agora que foi pra cá... Agora tem que operar o ombro. O pessoal, e assim, toda hora você tem que fazer pedido, né? Bem restrito, né? Eu acredito que essa questão de saúde não deveria ter tanta limitação, até porque agora ele tá em casa. Então, ninguém estando em casa gostaria de voltar pro hospital para uma cirurgia. Eu penso assim. Também penso da mesma forma, mas... Né? Eu acho que também... acredito que a lei tem que ser cumprida, tem todos os critérios, mas saúde sempre em primeiro lugar, acima de tudo. Independente do que ele esteja aí, lógico, tem toda a questão da justiça, ele está cumprindo aí a pena agora em liberdade, por conta até da questão de saúde. Então, para que o problema não se agrave, quanto mais você tem que esperar para realizar uma cirurgia, pior fica, né? Mais debilitado o paciente fica também. Vamos ver como vai ser aí o Alexandre de Moraes, o humor para liberar ou não a possibilidade da cirurgia. Mais uma, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. É mais uma negociação que vai ter que ser feita por Michele Bolsonaro. Porque foi ela que conseguiu a negociação para a prisão domiciliar. Apesar de ter tido pedido também por parte do filho, o Flávio teria tido uma conversa com Alexandre de Moraes, reivindicando aí a prisão domiciliar, o que foi com certeza fator decisivo para essa transferência do ex-presidente para a prisão domiciliar, foi o encontro de Michele Bolsonaro com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. É isso aí. Bom, vamos falar na tensão no Estreito de Hormuz, porque volta a crescer o dólar, com isso o barril do petróleo também sobe, e aí as consequências e os impactos não são apenas para os Estados Unidos, para o Irã e para Israel, mas acabam sendo também para o mundo todo. O Irã já informou que a apreensão de 2 navios da região após o anúncio da extensão do cessar-fogo por Donald Trump. 3 embarcações relataram ataques nas últimas horas, elevando assim a tensão no Golfo. Segundo aí as informações, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acredita em estender aí o cessar-fogo, mas o Irã já se posiciona totalmente contrário a esse cessar-fogo, porque não foi ao encontro que era marcado na Palestina, então realmente acabou não acontecendo o encontro tão esperado para chegar aí ao fim do conflito. Agora a gente aguarda os próximos capítulos e também a fala de Donald Trump, que são sempre pílulas de sabedoria, digamos assim, né? Não tanta sabedoria, porque ele põe... Pílulas de sabedoria. Ele põe fogo na coisa, né? A coisa fica tudo muito complicado. Ou seja, esse confronto poderia ter sido evitado, Fabi. Agora, para você sair dele, esse que é o problema. Pois é.
E o Trump já tinha dito, né, que se algum navio fosse apreendido, não teria mais acordo. Será que ele vai manter isso? Com 2 navios, agora não é um. São dois. Vamos ver como é que ele vai negociar aí, porque na verdade tem que ter habilidade diplomática num momento como esse. Sim. Não adianta ter poder. O poder ninguém discute aí o poder dos Estados Unidos diante dessa situação. Mas agora requer muito mais habilidade diplomática para acabar com esse impasse e esse conflito que acontece, até porque Donald Trump nunca, eu acredito, né, que ele nunca imaginou o quanto o Irã resistiria. Vamos ver, um duelo, como que é? Uma queda de braço, né, envolvendo os Estados Unidos e Irã, e com Israel no meio de tudo isso também, né, e que o Israel também ajuda não a esse cessar-fogo ser aí 100% cumprido também por causa de Israel, né? Bom, e o presidente Lula, que retorna ao Brasil em meio ao impasse com os Estados Unidos sobre o caso Ramagem, o governo Donald Trump pediu que o delegado da Polícia Federal envolvido na prisão de Ramagem deixe os Estados Unidos. E aí, o que acontece? O governo brasileiro estuda aplicar o princípio da reciprocidade. O presidente Lula retorna à agenda no país hoje e já disse que vai realmente analisar a situação e, dependendo realmente do contexto ali, de que forma aconteceu, ele vai aplicar a medida de reciprocidade. O Itamaraty já anuncia que cobra explicações dos Estados Unidos após a expulsão do delegado. A Embaixada Americana se reuniram, né? Tanto o Brasil quanto a Embaixada Americana já se reuniram em Brasília após a expulsão do delegado da Polícia Federal. E o governo fala aí que vai aplicar também medidas aos delegados americanos, seriam aqui no Brasil. Agora, coitado, o cara tá trabalhando aqui, ele não tem nada a ver com o que aconteceu. Não, e a reciprocidade é muito mais para jogar pra galera do que realmente você fazer algo efetivo, né, Fabi? Pois é. E 2 brasileiras estão entre as vítimas de um ataque que aconteceu no México, em Teotihuacan. São as pirâmides que existem no México, um local muito visitado por turistas, e aconteceu um ataque que acabou atingindo diversas pessoas que estavam no local e 2 brasileiras foram atingidas. Uma segue internada, mas sem risco de morte, em estado estável. Seguimos, Fred Júnior. Vamos começar o nosso giro pelas regiões, o grande diferencial da Guardiã da Notícia? Vamos sim, estamos aí, afivere os cintos, vamos partir, Fabi. Então foi isso. Agora você acompanhou todo o giro de notícia por São Paulo, o Brasil e o mundo aqui na Guardiã da Notícia, no FM 82.3 e também no nosso portal, guardiandanoticia.com.br. Aqui você segue sempre muito bem informado de tudo o que acontece na sua região e também em São Paulo, no Brasil e no mundo. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência, as notícias do ABC para você. A Guardiã da Notícia. Música